Fala, galerinha do EJA, tudo bem? Ricardinho Matemática na área, exatamente. E hoje vamos trabalhar problemas envolvendo MMC. Você não sabe o que é MMC? Mínimo múltiplo comum, exatamente. A gente vai trabalhar hoje situações, problemas que envolvem aí os mínimos múltiplo comum. E o que seria MMC, Ricardinho? A gente vai calcular hoje, fazer a parte do cálculo de MMC que depende em si dos cálculos de alguns tópicos, por exemplo, os números primos. E o que é número primo? A gente vai saber que é aquele número que divide apenas por um e ele mesmo. O número que divide apenas por um e ele mesmo, a gente chama de número primo. E quem são esses números primos, Ricardinho? A gente tem aí o número 2, o número 3, o número 5, tá certo? A gente vai ter aí o número 7, o número 11, o número 13, e aí 17, e aí sucessivamente. E aí a gente vai trabalhar esse assunto hoje de MMC em si, dependendo do o tópico que a gente chama aí de número primo. E vamos dar os recadinhos aí a respeito do conteúdo. Separa aí todo o teu ambiente de estudo para fazer as anotações, que é bem importante, tá bom? E você que está assistindo a nossa aula pela TV Nova Nordeste, olha aí, você pode estar assistindo na telona aí, que show de bola. Mas também pode tirar dúvida através do aplicativo Educa Recife. Você que é da rede municipal do Recife, você tem acesso a esse aplicativo, pode ir lá tirar as dúvidas, tem uma playlist completa, cheia de conteúdos, para que vocês vejam lá, desde o módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4 e o seu módulo, que é o módulo 5, tá bom? Sem problema algum. Também pode assistir no computador, sem problema nenhum, você pode assistir essa aula no computador, só é você digitar lá no Google Educa Recife e colocar também sua matrícula e sua senha, e também você pode ter acesso aí a estar ao vivo aqui com o Ricardinho, ou fazendo perguntas lá no aplicativo, e depois eu posso responder para cada um de vocês, tá bom? Mas se você não é da rede municipal do Recife, você pode acessar a gente pelo YouTube, tem lá o YouTube do Educa Recife, você pode acessar esse canal, lá tem uma playlist completa, não só do EJA, mas de outras áreas do conhecimento. A gente pode pensar aí em travessia, pode pensar nos anos finais, do sexto, sétimo, oitavo, nono ano, pode matemática, pode ter ciências, pode ter geografia, português, tem várias matérias para você acessar aí numa boa, sem problema nenhum, tá certo? E agora vamos entrar no conteúdo mínimo múltiplo comum, ou chamado MMC. Ricardinho, como é que calcula isso? O primeiro exemplo que coloquei para vocês é o MMC de 30 e 40. Como é que eu faço isso? Eu pego o 30 e o 40 e boto um ao lado do outro e traço uma reta aí em si e vou dividir pelos menores números primos. Lembra que eu falei que é número primo? Número primo é aquele que divide apenas por um e ele mesmo, exatamente. Então eu vou dividir por 2. Por que 2, Ricardinho? Porque 2 é o menor número primo que existe e é o único que é par. Então se eu dividir 30 por 2, ó, vai dar 15, e 40 por 2 dá 20. Eita, Ricardinho, e agora? Tem um número par, tá certo? E tem um número ímpar. E aí eu posso dividir, ó, o 15 não dá para dividir por 2, então a gente repete o 15, e o 20, que dá para dividir por 2, vai dar igual a 10. Ainda apareceu 15 e outro número par. Se tiver pelo menos um número par, divide por 2. Então divide por 2, aí repete o 15, que não dá para dividir, e 10 por 2 vai dar 5. E aí por 3, ó, 15 por 3 vai dar 5 e 5 vai dar 1. E se eu dividir por 5, o que acontece? Dá 1 e 1. E aí você multiplica os valores 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. São os números que foram os números primos que eu coloquei ali. Quando você for multiplicar esses valores, eu vou obter 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24, 24 vezes 5, e aí vai ter aí a resposta aí, 120, que é o cálculo aí 120 UMMC. Exatamente a forma fácil, tranquila de calcular mínimo múltiplo comum. É show de bola, né? Tranquilo demais. Mas agora a gente vai aprender como fazer isso num problema, porque aí já está prontinho para vocês o cálculo de MMC, mas a gente precisa entender como é que faz isso através de um problema, como é que eu desenvolvo isso. Aí você vai, coloquei um textinho aí, tela cheia, por favor. Vocês observam aí que tem assim, um ônibus chega ao terminal rodoviário a cada 4 dias.
Um segundo chega de 6 em 6 dias. E o terceiro a cada 7 dias. Então, tem situações que tem um ônibus, uma linha específica que chega em 4 dias, a outra linha em 6 dias e a outra 7 dias. Numa ocasião, os 3 chegaram ao terminal no mesmo dia. A próxima vez que chegarem juntos novamente ao terminal vai ser quando? Então, eu vou tirar o MMC de 4, 6 e 7. Agora, Ricardinho, por que MMC? Como é que eu sei que isso é um cálculo de MMC em si? Veja, primeiro, 4 dias, 6 dias, 7 dias, repetição de palavras, a cada, em dias, já lembra disso. E aí, outra coisa que a gente vai ter, além da repetição de palavras, é que tem ali a próxima vez, o próximo encontro. Esse próximo vai entender que é mínimo múltiplo comum, mínimo menor encontro possível entre eles. Então, lembre disso, essa palavra próxima, ou qualquer palavra que dê a entender que é menor tempo possível ou menor possível, você vai lembrar de mínimo, que é MMC. E aí, para calcular 4, 6 e 7, que é os dias que eles chegam lá, os ônibus, né? A cada 4 dias, a cada 6 dias, a cada 7 dias, eu vou dividir por 2 aí. Dividir por 2 vai ficar 2, 3 e 7. Ainda tem número par, dividir por 2. Então, vai ficar, ó, 2 dividido por 2 vai dar 1. O 3 não dá para dividir por 2, repete o 3. E o 7 não dá para dividir por 2, repete o 7. O próximo número primo que existe é o 3, então vai ficar, ó, 1, 3 dividido por 3 vai dar 1, e o 7. Aí eu vou dividir por 7, e aí eu vou ter 1, 1 e 1. E aí eu vou multiplicar os valores. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 7. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. E 12 vezes 7, 84 dias. Ricardinho, significa o quê? Que em 84 dias é que vai acontecer novamente esse encontro desses ônibus, que chega de 4 em 4 dias, de 6 em 6 dias e de 7 em 7 dias. Então, daqui a 80, se encontrou hoje, daqui a 84 dias, eles vão se encontrar novamente, gabarito, letra B de bola. Tá vendo como é simples identificar um problemazinho de MMC? Você consegue numa boa, aí só olhando aí a repetição de palavras, ver qual é a próxima vez, o próximo encontro, e aí desenvolve sem problema algum. Bora ver mais um problema? Vamos lá? Esse problema aí, para a gente ver direitinho. Eu quero que vocês participem comigo, que está assistindo aí na TV, ou no YouTube, ou via aplicativo. Preste atenção. Leia comigo. Automóveis disputam uma corrida em pista circular. O primeiro dá cada volta em 4 minutos. O segundo em 5 minutos. E o terceiro em 6 minutos. Então, observe que está repetindo palavras, minutos, minutos e minutos. 4, 5 e 6. No fim de quanto tempo voltarão os 3, de novo a palavra, fim de quanto tempo, o menor tempo possível, voltarão os 3 automóveis a se encontrar no início da pista, se eles partiram juntos. Gente, bora lá. Primeira coisa, identifiquei que o assunto aí significa mínimo múltiplo comum. Segunda coisa, a gente vai pegar o MMC de quem, Ricardinho? De 4, de 5 e de 6. São 3 números, 3 fatores que a gente vai desenvolver. Então, vai botar um ao lado do outro, o número 4, o número 5 e o número 6. Então, vou colocar aqui. Primeiro destaquei aí, ó, o número 4, que é a cada 4 minutos, a cada 5 minutos e em 6 minutos. Repetição de palavras, por isso que eu destaquei que é MMC, que é o mínimo múltiplo comum. Aí eu vou botar um ao lado do outro. Botar quem, Ricardinho? O número 4, o número 5 e o número 6. Esses porque no texto fala aqui a cada 4 minutos, a cada 5 minutos e o terceiro em 6 minutos. Então, observe bem aí. 4, 5 e 6. Tem algum número par aí? Tem. Que número par é esse que está presente aí? É o número 4 e o número 6. Se tiver pelo menos um número par, preste atenção nisso, pelo menos um, e aí tem 2, você divide por 2, porque 2 é o único número primo que é par. Então, se eu dividir por 2, 4 por 2 dá 2, o 5 não dá para dividir por 2, repete, e o 6 dividido por 2 dá 3. Aí eu vou observar novamente. Tem dividir por 2.
Por quê? Porque tem um número 2 lá, só tem um número, professor, mas esse número em si dá para dividir. Então, eu vou dividir 2 por 2, vai dar 1. O 5 não dá para dividir por 2, repete. E o 3 também não dá para dividir, repete. E aí, eu vou dividir o próximo por 3. Por que por 3, Ricardinho? Porque 3 é o próximo número primo, que é depois de 2. E aí eu vou colocar 1, 3 e 5. Dividindo por 3 vai ficar 1, 5 e 1. E o próximo número primo depois de 3 é o número 5. E aí vai ficar 1, 1 e 1. Por quê? 1 vai repetir, o 5 dividido por 5 vai dar 1, e 1 por 1 em si. Aí o que a gente faz agora? A gente multiplica os valores. 5, 3, 2 e 2. Ou na ordem inversa, 2, 2, 3 e 5. Tanto faz, a ordem não altera não. Então se eu multiplicar aí, ó, 2 vezes 2 vai dar 4. 4 vezes 3 vai dar 12. E 12 vezes 5 vai dar 60. 60 minutos, você observa aí que não tem 60 minutos na alternativa. Não existe esse gabarito. Ricardinho, e agora? Não tem aqui. Calma, calma, que você tem uma opção aí que é equivalente a 60 minutos. Qual é a opção? Preste atenção. Qual das alternativas aí é correspondente a 60 minutos? Será que é a letra A? Não, né? Nem a letra B. E a letra D? Será? Não. Vai aparecer na tela de vocês aí um número, uma opção. Será que essa daqui vai aparecer? Não, né? Lógico que não, que eu disse que era 60 minutos, não é 120. E qual é a próxima? 60 minutos equivale a 1 hora, exatamente. 1 hora é o gabarito da questão. Então, o que quer dizer esse 1 hora, Ricardinho, para a gente, como interpretação de um problema matemático? Quando a gente volta aqui no texto, isso quer dizer o seguinte, vou voltar aí para vocês verem aí, ó. Diz aí, os automóveis disputam uma corrida em pista circular e o primeiro dá cada volta em 4 minutos, o segundo em 5 minutos e o terceiro em 6 minutos. Então, foi lá, deu uma volta em 4 minutos, o outro deu uma volta em 5 minutos e o outro deu uma volta em 6 minutos. Aí, em quanto tempo os três vão encontrar aí na pista, no mesmo ponto que saiu inicialmente? Como se fosse dar a largada. Vou dar a largada agora. Eita! Largou agora, uma volta, um deu 4 minutos, é mais rápido, um deu em 5 e um deu em 6. Quanto tempo eu vou conseguir fazer que os três estejam no mesmo lugar de partida de novo? Quando é que vai acontecer isso? Um em 4 minutos, um em 5 minutos e um em 6 minutos. E quanto tempo os três vai dar no mesmo ponto de partida? E aí, como é que eu faço isso? MMC. E esse cálculo que a gente fez de MMC, que é o menor tempo possível entre eles, foi equivalente a 1 hora. Daqui a 1 hora, eles rodando lá, vai estar ambos na largada lá, você vai conseguir sair numa boa. Ou 60 minutos, ou equivalente a 1 hora. Você pode fazer esse tipo de problema aí com qualquer coisa que possa estar largada inicialmente, todo mundo junto. E aí, um fez em tanto tempo, o outro fez em outro tempo, e o outro fez em uma quantidade de tempo específica. E aí, para descobrir, só é fazer esse cálculo que a gente apresentou para vocês aí, tá vendo esse cálculo do MMC? Dividiu por 2, né? Dividiu por 2 novamente, depois dividiu por 3 e por 5, e aí encontrou, multiplicando os valores, encontrou aí o resultado, que foi 60 minutos, que equivale a 1 hora. Então, esse cálculo de MMC, ele é fácil de se identificar quando você vê repetição de palavras, quando você vê também, além da repetição de palavras, você vê aí essa palavra próxima vez, o próximo encontro, que você vai descobrir aí numa boa. Então, ficou fácil entender o que significa MMC? Ficou fácil compreender bem aí o cálculo de MMC? Lembrar o que é número primo, que é aquele número que divide apenas por 1 e ele mesmo? E é essa revisãozinha que a gente deu agora, para que vocês estejam aí inteirados e bem feras aí no conteúdo de mínimo múltiplo comum. Então, já 5, módulo 5, um cheirinho para vocês, que Deus os abençoe e agora sim, até as cenas dos próximos capítulos. Tchau, tchau e até mais!